Olá, muito bom ter vocês aqui conosco de novo. Hoje a gente trouxe convidados. Vocês que já nos acompanharam no início das nossas gravações de podcast, vocês viram a gente apresentando toda a estrutura da confraria, a gente falou sobre network, a gente trouxe muito conteúdo de base. E agora nós vamos começar com a sequência dos nossos convidados, que são os nossos membros Black da Confraria Brasil. Lembra que a gente conversou? A gente tem uma trilha de network, vem lá do Elite, do Platinum, do Black, do Diamond. Hoje nós estamos aqui com uma membra Black extraordinária. Vocês precisam conhecer. Estamos aqui com Roberta Laurent, 31 anos. Vocês vão ver a trajetória dessa mulher extraordinária, aonde ela chegou com 31 anos. Então, você que está em casa e que acha que é muito jovem para começar a empreender, você vai aprender que desde cedo dá para você se tornar uma sumidade. E se você já passou dos 30 e acha que devia ter começado antes, não começou, não dá mais, ela te ensina como começar do zero e em um ano ter um faturamento extraordinário com uma mentoria incrível que ela construiu. Ela tem 31 anos, ela começou a empreender aos 19 anos, arquiteta de formação, especialista em vendas, mais de 7 milhões de reais faturados no mercado imobiliário. Eu vou deixá-la se apresentar para vocês, porque tem muita coisa boa para vocês ouvirem. Roberta, querida, prazer enorme estar com você aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, não só para o podcast, mas o nosso convite para integrar a família Portal Confraria Brasil. É uma honra para nós ter você conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, muito bom dia. Agradeço o convite da Confraria de fazer parte. Eu realmente estou muito feliz, né? Tem pouco tempo que eu estou aqui junto com vocês, mas assim, o que eu já tive de contatos, networking, oportunidades, assim, é inimaginável. Então, transcende muito além do que a gente tem aqui proposto, então eu agradeço, né? Foi muito por acaso, também foi um podcast que a gente se conheceu. Oi. Então, obrigada pela oportunidade mais uma vez. E me apresentando para quem não me conhece, né? Meu nome é Roberta, tenho 31 anos e realmente minha jornada no empreendedorismo começou muito cedo. Eu acredito muito que seja pela minha formação, também os meus pais, eles são empresários, são vendedores. Então eu nasci e cresci numa família de vendedores, mas eu sempre imaginei que a única coisa que eu não seria na vida seria vendedora, e não teve jeito, acabou que eu caí nesse meio. E hoje eu sou mentora, faço palestras, sou consultora, também tenho meu curso gravado de vendas. Então, se você tem um produto ou um serviço que você vende, eu consigo te ajudar a você se formar como profissional na parte de vendas, seja você médica, advogado, o que você for, ou uma equipe de vendas também. Extraordinário, extraordinário. Conta pra gente um pouco da tua trajetória, porque ela é linda. Eu fiquei encantada com a tua história quando eu conheci. Ai, muito obrigada, assim, foi uma jornada difícil, de certa maneira, né? Então, hoje em dia, quem vê o palco não vê os bastidores lá atrás, a gente sabe muito bem que o sucesso não se constrói da noite pro dia. E foi um processo em que, se eu pudesse dar uma dica até para as pessoas, assim, tirar um pouco do ego, né? Eu sempre me propus a fazer coisas para ganhar experiência. Então eu não pensava no status, eu não vou fazer isso porque não está de acordo com o que eu quero para minha vida. Então eu sempre topava a oportunidade que me surgia ali na frente, que eu sabia que no meio do caminho as coisas iam se ajustando, as oportunidades iam surgindo. É aquela velha história, né, Roberta? As pessoas querem o resultado, mas não querem viver o processo. Exatamente. Né? As pessoas querem chegar na parte final, mas esquecem que tem uma caminhada. E essa caminhada, se ela for bem aproveitada, se ela for bem desfrutada, ela traz sinais e acontecimentos extraordinários para nossa vida, crescimento, né? Exatamente. Na verdade, eu sempre digo que a jornada é que vai nos preparando para aquela vida. Sim. Então, durante a jornada, a gente começa a ir combinando com a vida que a gente sonha ter. Exatamente. Então, por isso eu digo para as pessoas, ame o processo, ame a jornada, porque é ali que você vai construir, de fato, a pessoa que você deseja ser. Com certeza. É onde você vai forjar, né? Forjar o teu propósito, forjar aonde você quer chegar, de que forma você vai chegar, é onde você se fortalece. E como é que foi essa jornada para você? Olha, foi uma jornada em que eu aproveitei bem o processo, né, nesse sentido. Você tinha já essa visão? Você era muito Olha, novinha.
Eu tenho 31, né? Então, Ela assim, ainda é muito novinha. Sim. a primeira vez que eu empreendi foi com 19 anos. E eu sempre tive muito essa cabeça olha, não tenho nada a perder, né? Então, assim, eu só tenho a ganhar de experiência. E eu acho que isso foi muito um incentivo dos meus pais também, então eu agradeço Eu ia muito te isso. perguntar isso agora, se isso veio deles. Foi um incentivo dos meus pais. Então, assim, eu sempre fui estimulada a ler livros, né? Minha mãe lê livro, então eu sempre fui estimulada muito a isso. A parte de empreender, de fazer coisas novas, oportunidades, a topar, foi muito do meu pai, que ele é uma pessoa muito ousada, né, nesse sentido, né, corajosa, então eu peguei um pouco disso dele. E ao longo desse caminhar, né, eu não tive, assim, uma direção de que, era isso que eu queria chegar, era isso que eu queria atingir, até porque eu comecei muito nova. Então eu só ia e deixava aquilo ali me levar e as oportunidades iam surgindo, né? Então eu digo, às vezes a pessoa busca uma oportunidade X, só que não aproveita o processo, como a gente falou. Então, às vezes, você vai parar num lugar que você nem imaginava, porque você está ali caminhando e dando o seu melhor ao longo do processo. A pessoa que se limita nesse sentido, né, ela deixa de ter oportunidades mais ali para frente, porque fica com aquilo engessado na mente de não, eu quero só isso, e não aceita outras coisas e não permeia outros caminhos, né? A oportunidade só chega para quem está preparado, né? Então, Pra se quem você tá no não. caminho. Sim. E aí, se Exato. você não se prepara, a oportunidade passa por você, você nem identifica, você nem reconhece. Você não tem Exatamente. maturidade nem para enxergar o que você pode tirar dali. E eu vejo que, assim, a gente aqui tem um gancho muito interessante para puxar em relação à confraria jovem. Isso que você colocou, para nós é muito importante, porque a confraria jovem, ela nasceu exatamente pelo depoimento de muitos pais que não enxergaram essa necessidade de preparar os seus filhos Uhum. para esse projeto de vida. E que, num determinado momento, a Ruth até comenta muito isso, que foi uma dor dela, né, em relação à filha, ela tem um relato sobre isso, em que, em determinado momento, eles enxergaram que se eles tivessem preparado os filhos para o empreendedorismo, esses filhos teriam futuros diferentes. Uhum. Então, a Confraria Jovem, ela veio dessa ideia, né, da gente ter esse foco, ter esse olhar, que foi o olhar que os seus pais tiveram, né? Uhum. O ser humano, ele se vende o tempo inteiro e para tudo. O bebê, ele quer mamar, ele chora, ele tá se vendendo, né? É uma venda de autoimagem. Tanto que até é o que você coloca, você consegue trabalhar a área de vendas, não só a venda do produto físico, do produto digital, mas a venda da imagem, a venda da autoridade. Tudo isso é venda, não é, Roberta? Sim, com certeza. Eu tive que trabalhar muito minha autoimagem porque eu já empreendia com 19 anos. Então, você imagina, eu ter que conversar com um grande empresário que já faturava muito e eu com 19 anos ali começando, como é que eu ia transmitir essa segurança? Então, eu já tinha que entender de postura, já tinha que entender de oratória, de vestimenta, para poder passar essa confiança pro cara, porque eu tinha uma carinha de bebê, né, nesse sentido. Tem uma carinha de bebê. Então, eu tinha que construir essa autoridade, essa confiança de outras formas, né? Então, assim, a oratória foi um período que eu estudei também, posicionamento de marca, marketing. Então, eu permeei, como eu falei, né, outras áreas que não só o que eu estava ali caminhando, porque eu entendia que uma coisa estava correlacionada com a outra e, de alguma forma, aquilo ali mais para frente ia fazer sentido em algum momento. E o que motivou você a montar uma mentoria? Porque o Legal. mentor, ele é aquela pessoa que chegou onde a outra quer chegar. Que Uhum. momento você percebeu que você já poderia ser a mentora de muitas pessoas? Olha, eu confesso que eu demorei, né, na verdade, para processar isso, porque eu já estava, eu já estava num caminhar, né, de certa forma. Às vezes a gente está no nosso dia a dia também e acaba não enxergando tanto as oportunidades, né, de certa maneira. E apesar de eu estar sempre aberta a isso, né, se você está muito imersa a algo, às vezes você deixa de enxergar as coisas que estão ao seu redor. Então, assim, eu já escutava pessoas falando, poxa, por que você não ensina outras pessoas a ter o mesmo resultado que você tem, né? E eu trabalhei em diversas áreas, como eu falei, eu sempre fui muito aberta a isso, e eu sempre tive muito resultado, e quando você se destaca de alguma forma, as pessoas começam a vir te perguntar, o que você está fazendo para você ter resultado? Como é que eu posso aplicar isso para mim, né?
E aí eu comecei a identificar que o que funcionava para mim, às vezes não necessariamente funcionava para você. Então precisava ter uma adaptação, por mais que a vendas por essência ela é a mesma, porque existe uma essência de vendas tecnicamente, você precisa entender de pessoas. Que as pessoas elas funcionam de formas Toda a diferentes, diferença. têm necessidades diferentes, comportamentos diferentes. E aí eu comecei a estudar pessoas. E quando eu uni as duas coisas, né, vendas e pessoas, que a coisa realmente deslanchou. E aí que eu comecei a pensar, eu falei assim, bom, será que trabalhar com mentoria de repente não pode fazer sentido para mim? Que as pessoas já falavam isso há certo tempo. Eu entendia de técnica, mas não entendia de pessoas. E aí quando eu uni as duas coisas, que eu falei assim, bom, agora deu a virada de chave, agora fez sentido. Nossa, total sentido, total sentido. E aí deu um boom, né? E como é que aconteceu o mercado imobiliário dentro dessa tua caminhada? Como é que foi isso? Legal. E como é que na pandemia você foi para esse caminho? Então, como eu falei, né, as oportunidades elas vão surgindo ao longo do caminho. Então, assim, sempre quando eu me propunha a fazer algo, eu fazia muito bem. Havia um destaque, alguém olhava o meu trabalho e falava, olha, quero que você trabalhe comigo de alguma forma. Então foi basicamente isso que aconteceu, uma pessoa viu uma palestra minha, falou, gostei de você, quero que você trabalhe comigo. Demorei 1 ano para poder aceitar a proposta, e essa pessoa é dona de uma imobiliária. E aí eu entrei já na parte de gestão, gerenciamento, para comandar um time, uma equipe, apesar de não saber nada do mercado imobiliário, eu sou arquiteta de formação, então imóveis era uma coisa de uma certa maneira que eu gostava. E corri para aprender, para estar mais ou menos no ritmo, né, ali de todo mundo. E com 8 meses de projeto ali, né, com menos de 1 ano, eu já tinha faturado 7 milhões em vendas. Extraordinário, extraordinário. E o que que você diria, Roberta, para quem está começando, com toda essa expertise que você tem, o que que você diria para quem está começando hoje? Quem está aqui assistindo a gente e está começando hoje para dar um gás, para dar uma vontade, para dar uma força, para a pessoa ter a expectativa de que se ela se dedicar, se ela se esforçar, se ela se preparar, existe um lugar para ela chegar ali no final daquela jornada e chegar com sucesso. Existe uma fórmula de sucesso? Ou essa fórmula ela é individual e você vai ao longo da caminhada coletando possibilidades? Como é que é isso? Como é que seria essa dica que você daria para quem estivesse assistindo a gente? Eu vou até completar essa pergunta da Renata. Como é que um jovem de 18, 19 anos, por onde ele começa? Uhum. O que que ele precisa, como ele precisa sonhar? O que que ele precisa desejar? Quais são os primeiros passos que até mesmo se não for um jovem, né? Porque às vezes a pessoa tá lá num CLT a vida toda, mas sempre teve ali uma vontade de empreender. Como que ela abre essa mentalidade? Como ela abre esse caminho para conseguir algo assim extraordinário? Muito legal. Na verdade, o ser humano, né, a gente costuma muito ouvir que existe o lado profissional, né, a partir da porta de dentro é o trabalho e a porta de fora é o pessoal. Se você tá mal no trabalho, problema seu e o pessoal é outro. Só que não funciona bem assim na prática. Se você não tá bem no trabalho, você não tem como tá bem no pessoal. Se você não tá bem no pessoal, não tem como você tá bem no trabalho. Então, eu diria, primeiro de tudo, para você cuidar de si, né? Então, assim, na minha mentoria eu trato muito a pessoa também, porque se a pessoa não tá bem, né, se você não trabalha, você não se expande internamente, não tem como você crescer o bolso. Uma coisa está correlacionada com a outra. Se você quer crescer de faturamento, se você quer atingir outros níveis, você tem que se desenvolver como ser humano, como mental. Se conhecer, né? Exatamente. E para essa expansão, é um processo solitário. Então, a pessoa tem que entender que ela vai ter menos amizades, que ela vai ter que se conectar com poucas pessoas, as pessoas certas que já chegaram lá, que já tiveram um caminhar, e que ela vai ter que ir contra a manada. Então, com 19 anos, eu já passava o final de semana estudando, fazendo projetos, negócios, enquanto o pessoal estava em chopada, estava no final de semana curtindo, né, aproveitando ali a adolescência, mas eu já estava num caminho diferente. Então, hoje, né, eu já estou com um certo resultado e essa galera que aproveitou muito a adolescência, a faculdade, já está em outro perguntando o que você fez para chegar onde você está, né? Então, são escolhas. Sim, e são escolhas que vão te levando para resultados diferentes. Quem não fez essa escolha lá atrás, né? Essa turma aí que estava na manada e que seguiu na manada até hoje
e que hoje, por dificuldades da vida, pela própria maturidade, pela necessidade de mudar, de sair do lugar, como é que essas pessoas podem dar esse start? São essas pessoas mais velhas, né? Que a gente recebe muito esse relato, tá? A gente recebe muito, muito, muito. Eu sempre quis empreender, mas eu nunca tive coragem de dar o primeiro passo. E uma das coisas que para mim é mais certa de todas é que se você permanece sempre com as mesmas ações, você vai ter os mesmos resultados. Sim. Né? Eu ontem estive conversando com uma grande amiga, eu sou médica, estive conversando com uma grande amiga, médica também, e ela me contou uma série de situações, de como é que estava a vida dela, mas são situações que eu ouço há muito tempo, né? E ontem eu falei para ela, se você não muda, se você não dá o primeiro passo numa outra direção, você vai continuar daqui a 10 anos me contando as mesmas situações. Então, com toda a expertise que você tem nesse lidar com pessoas, você já pegou algum cliente que chegasse para você, ele chega para você com uma lista de objetivos, uma lista de resultados, mas na hora que você vai começar a desenvolver, ele está ali enraigado e não consegue sair do lugar? Como é que você lida com uma situação dessas? Bacana. Eu tenho bastantes alunas, né, que já estão no nível de maturidade, de idade, e vêm falar comigo exatamente isso. Poxa, eu não tive, de repente, uma bagagem no passado em que meus pais pudessem me apoiar a isso, ou eu não tive uma história tão fácil, né? Eu precisei batalhar muito, eu vim de um passado aí realmente pobre, ou outras situações que impediram de ela ter uma história desde cedo de sucesso, né? Digamos assim. E aí eu trabalho muito esse destrave na parte de desapego do passado. Porque são pessoas que, no geral, quando se propõem a fazer, elas têm resultado muito mais rápido, muito mais explosivo do que jovens. Porque tem a maturidade de lidar com o emocional que o jovem não tem. Principalmente se for com o público. Então já tem mais jogo de cintura, então costumam se dar melhor e ter mais resultados até do que os jovens. Quando destrava essa parte do passado. Então eu vejo mais o pessoal maduro, de modo geral, pensando muito no passado, né, digamos assim, do que não fez, né, olhando a parte negativa. E aí eu falo o seguinte, olha, a partir de hoje é um compromisso que você tem que fazer comigo de olhar daqui para frente. O que ficou para trás, ficou para trás. Então vamos olhar daqui para frente, trabalhar o que você vai ser de agora em diante e realmente se comprometer a essa transformação. Então o público mais maduro, quando tem essa viradinha de chave, costuma decolar muito mais rápido. Não, isso é fantástico. E uma outra coisa que você falou, aí quando você estava falando sobre a tua forma de trabalhar, a tua forma de entender as pessoas, né, e a caminhada, é uma coisa que aconteceu muito comigo, né. Eu, como anestesista, como médica anestesista, eu já fui para um caminho um pouquinho mais solitário. Porque o anestesista, o cirurgião está em dupla, a enfermagem está em grupo e eu tô ali sozinha dentro do centro cirúrgico. Então a gente já é um pouquinho mais recolhido ali. Mas ainda assim, sair do ambiente cirúrgico, eu tô dentro de uma manada, né? E médico, quando se junta, ele só sabe falar de doença, de tratamento, do congresso. A gente, quando vai para um jantar só de médicos, ainda que não seja um jantar corporativo, que não seja um evento técnico, não tem jeito, a gente sempre acaba caindo no mesmo assunto. Quando eu resolvi vir pro lado do empreendedorismo, quando eu resolvi sair da manada, num primeiro momento, eu fui muito criticada, né? Virou blogueira, deixou de ser médica. Eu tive uma prima que ligou pra minha casa, meu marido é cirurgião de tórax, eu anestesista. Ela ligou pra minha casa e pedindo pra falar com meu marido. Eu achei que fosse um outro tema qualquer. Ela queria pedir uma receita pro meu marido. Por que você não falou comigo? Ah, você não é mais médica? Mas ela falou aquilo de uma maneira muito espontânea e natural. Tipo assim, não vou te incomodar, você não é mais médica, mas meu CRM tá ativo, né? E aí eu fiquei assim, eu falei, como eu não sou mais médica? Só porque eu tô empreendendo, e eu comecei empreendendo dentro da medicina. Eu faço mentoria em auditoria médica, eu formo médicos para as operadoras de saúde. Mas isso não era visto como você estar atuando, porque eu não estava mais à cabeceira do paciente. E com isso, eu tive uma série de amigos que se afastaram, até porque nessa trajetória eu fui fazer uma faculdade de Direito, e muitos amigos se afastaram de mim, né? Olhavam para mim como assim, perdeu o encanto pela medicina, vai fazer direito? Só que eu fiz direito para trabalhar com direito médico. Então, tudo que eu empreendia, tudo que eu caminhava, eu estava ali. Mas aconteceu isso, ó, foi um boom. E aí as pessoas se afastaram muito.
Quando eu criei a Confraria Médica, teve um leque que veio comigo e um outro leque que correu. O leque que veio comigo eram pessoas que não me conheciam. Uhum. E aí eu descobri que quando você começa a empreender, o amigo não te apoia. Uhum. Nem a família. Nem a família. Nem a família, tá? Os médicos que eu tenho na família não entraram para a Confraria Médica. E aí você descobre que o desconhecido, ele te apoia, o desconhecido, ele vibra por você, e o conhecido, às vezes, eu tenho até uma dúvida se ele não fica olhando para ver se você vai cair do cavalo para poder dizer, te avisei, não deu certo. Uhum. Conforme ela foi se estruturando, aí os amigos começaram a chegar. Aí agora eu já recebo os pedidos de como é que eu faço isso? Como é que eu chego ali? Uhum. Né? Então, assim, não foi fácil. Então, eu me vi muito nisso tudo que você colocou, porque eu consegui fazer a minha virada de chave quando eu entendi que eu realmente precisava diminuir o andar naquela manada, selecionar com quem eu ia andar e sentar em mesas que falavam a minha língua ou acima da minha. Uhum. Como é que é para você ensinar isso para os teus mentorados? Eles conseguem entender esse processo de cara? Quando você está lidando com uma mentorada que seja um casal, e muitas vezes eu recebo muito esses relatos, o marido não entende, o marido não apoia, ela se torna um estranho no ninho. Uhum. Como é que é isso na tua mentoria? Como é que você orienta essa mulher? Eu trabalho muito o emocional na parte de blindagem mental, né? Porque o ser humano, por essência, ele precisa de aprovação e validação. Ninguém gosta de rejeição. Não é à toa que na venda ninguém gosta de fazer abordagem, prospecção, porque acha que está incomodando ou fica frustrado ali porque recebeu um não de alguém. Então, um dos trabalhos que eu faço muito é essa blindagem mental, porque se você quer trabalhar na parte comercial, se você tem um produto, um serviço que você vende, você vai ter rejeição. Se você quer ter sucesso, você vai ter rejeição. Então, é natural, né? O prego que se destaca toma mais martelada. Isso não tem jeito. Então, assim... Nossa, amei essa frase. Não conhecia? Não, fala ele virada pra câmera. Fala, ó, gente, presta atenção nisso. Amei. Ó, o prego que se destaca toma martelada. E muito. E outra coisa, também é muito fácil ser perfeito quando não se está fazendo nada. Também tem isso. Eu vejo que as pessoas não respeitam o indivíduo, mas elas respeitam resultados. Exato. Então, Sim. comigo está acontecendo exatamente a mesma coisa. Como é que o que você faz? Agora que os de perto estão, o que você está fazendo? Como é que o que você está fazendo agora? Como é que você está ganhando dinheiro? Uhum. Agora eles começaram a despertar, porque eles estão começando a respeitar resultado. Exatamente. Então, quando você se blinda nesse sentido de não depender da aprovação do outro ou não se afetar, né, por uma rejeição ou por um elogio, é quando você se desprende dos outros e acaba focando você como indivíduo no que você deseja, no que você quer e onde você quer chegar. No sentido literal da palavra o elogio e a crítica precisa pesar o mesmo, ou seja, nada, porque senão ninguém sai do lugar. Exatamente. E, Roberto, eu quero te fazer uma pergunta final, porque você é uma pessoa que aprendeu a lidar com o dinheiro de uma maneira muito natural, né? Você trabalha com vendas, você tem um projeto e esse projeto ele termina com o dinheiro entrando no bolso do teu cliente, tem toda uma estrutura, mas o final é o dinheiro entrando no bolso do teu cliente. Você acredita que crenças limitantes sobre o dinheiro, elas blindam essa chegada, porque dinheiro é energia, né? E a gente escuta muito, dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore. Como é que a gente quebra essas objeções? Como é que a gente quebra esse conceito para fazer essa energia girar? Muito bacana também. Eu tenho uma aluna também, Dona Aline, você vai ver esse podcast e vai compreender que é para você. Ela trabalha com estética e beleza, já é uma autoridade no mercado, dá palestras e tudo. E ela tinha muita dificuldade em precificar o serviço dela. Então, assim, por exemplo, ela faz design de sobrancelha, ela cobrava R$30 o design de sobrancelha. E ela é referência no que ela faz na cidade dela, dá palestras. Então, ela tinha uma certa dificuldade de colocar um valor mais alto. E hoje, né, depois de, acho que foi com 2 semanas, na verdade, de mentoria, já ela falou assim, Roberta, eu fiz minha primeira venda de mentoria, R$2.000, é inacreditável. Então, assim, ter esse feedback das minhas alunas é uma coisa que não tem preço. Mas, assim, foi o que eu falei desde o início. Você precisa transformar esse mental
né, que é a questão da lei do merecimento, né, você abandonar essa escassez para você poder atingir patamares maiores. Então, assim, quando você vai se familiarizando com o dinheiro, na questão de entender que o dinheiro ele vem para trazer coisas boas para você e para as pessoas que estão ao seu redor, que você ama, você enxergar o dinheiro como uma segurança, como algo que vai te trazer coisas boas e não te atrapalhar, ou aquilo tudo que a gente escuta nas mídias de outras pessoas, né, que quer fazer com que a gente tenha esse entrave, aí você deslancha. Existe uma crença, né, que o dinheiro muda as pessoas, mas eu sempre falo que, na verdade, o dinheiro revela quem elas são. A pessoa sempre foi daquele jeito, só que sem dinheiro. Quando ela tem dinheiro, ela revela. Se ela é uma pessoa boa, ela continua sendo uma pessoa boa. Mas se o contrário também é verdadeiro. Mas não foi o dinheiro. Foi a disponibilidade que o dinheiro trouxe para a pessoa. Isso que você colocou é interessante, porque eu já tive relatos de pessoas que tinham essa alimentação da crença em relação ao dinheiro e que diziam assim, mas é que na minha família, o meu primo, quando ganhou dinheiro, foi um horror. Ele foi um desastre, ele abandonou a família, então assim, eu nem faço questão de ter dinheiro, porque eu não quero que isso aconteça na minha casa. E aí, é exatamente isso que você falou, a índole daquela pessoa já era aquela, ela só teve meios de executar o que já estava dentro dela, né? Então, eu acho que faz muita diferença quando você entende que dinheiro é energia. Nossa, é uma quebra de objeção absurda. Exatamente. Né? Cada um faz com ela o que tiver à mão, né? Então, assim, se você entender que, de fato, o dinheiro é uma coisa que vai trazer coisas boas e que você pode fazer coisas boas com aquilo, você acaba se tornando um meio de propagação do bem. Sim. Né? Porque te dá a oportunidade de você investir em outras coisas, né? Olha o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão abrindo um projeto que estão ajudando outras pessoas também. E sem dinheiro isso não seria possível, né? Então, você entender que o dinheiro ele pode te trazer benefícios, destrava, porque se você pensa isso como uma raiz de todo problema, ou de um possível problema, você não vai trazer isso para você. Com certeza. Roberta, foi um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada. Uma honra, não só te receber no podcast, mas na confraria. Espero que você esteja tendo dentro da confraria a melhor experiência possível, porque o que a gente quer para todos os nossos clientes, para todos os nossos membros, é que eles se sintam acolhidos e que sintam que aqui é a sua casa. Então esse espaço é seu, volte quantas vezes você quiser, nos dê a honra da tua presença quantas vezes você tiver disponibilidade, que a gente só aprende muito com você. Muito obrigada, eu com vocês também. Nossa, e tenho certeza que todos os nossos membros que estão assistindo vão querer a oportunidade de ter uma reunião com a Roberta. Como é que eles chegam a você, Roberta? Olha, é só acessar meu Instagram, Roberta Lohan, _. Também tem meu LinkedIn. E lá na bio também você consegue ter acesso aos meus sites, tudo certinho, colocar o cadastro do telefone que eu entro em contato pessoalmente também. Qual mensagem que você quer deixar para quem está assistindo a gente? Seja ousado e ousada, né? Empreendedores, eles assumem riscos e estão abertos a oportunidades, então realmente se arrisca a coisas novas, de repente algo que talvez não seja o que você esteja imaginando, mas pode ter certeza que se você propor a fazer algo novo, o caminho ele vai se ajustando e você vai compreendendo o que você quer mais para frente, com certeza você vai chegar lá. Extraordinário. Eu sempre digo, e vou repetir, é um prazer e uma honra servir ao seu lado. Porque network é isso, servir o outro. E se você quer ver esse episódio e outros episódios maravilhosos, siga esse perfil, deixe suas perguntas, nós vamos responder as suas dúvidas pessoalmente. E você também, por meio dessas perguntas, você pode dar sugestões para os próximos podcasts. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. www.portal Confraria Brasil é o nosso site, e lá no Instagram, Confraria Brasil 1. E lá você vai saber um pouco mais sobre esse projeto maravilhoso que nós estamos desenvolvendo.